Fala, gente, tudo bem com vocês? Tem uma mudança na comissão técnica do Grêmio que ela é muito simbólica. E ela tem uma mensagem muito clara. E por mais que a direção do Grêmio não confirme isso, eu vou falar aqui. Porque eu tenho uma missão com vocês aqui, de falar aquilo que eu sei, né? Aquilo que é importante para o Grêmio, principalmente para nós torcedores. E a direção do Grêmio prepara, sim, a saída do Renato. E isso ficou claro com a presença, com a chegada do James Freitas, que é auxiliar, que era auxiliar do Grêmio, depois foi para o Curitiba e voltou. Mas o que isso representa? Mas é essa mudança que eu estou falando, não é essa aí. A mudança passa pelo Alexandre Mendes, que é o braço direito do Renato, que ontem não estava na beira do campo. Então eu vou explicar o que está acontecendo nos bastidores, porque esse movimento ele não pode passar batido por nós. É um movimento que passa uma mensagem muito clara de uma possível mudança lá na frente, que eu quero trabalhar com responsabilidade com vocês aqui. E também o grupo dividido do Grêmio. O Grêmio está com um grupo dividido, mas não é que estão brigados, não. O Grêmio tem um jogo em Cuiabá contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro e também tem um jogo em Curitiba terça-feira contra o Fluminense Libertadores. O Renato obviamente não vai usar a mesma equipe, vai dividir a equipe, vai botar reserva num jogo, titular no outro, e aí para atender todo mundo e para não perder tempo, o Renato vai dividir a equipe. Então vamos explicar isso, como é que vai funcionar tudo a partir de agora. Sempre lembrando que estamos com a... Pô, cara, até antes, né? Tô meio triste hoje. Pós-eliminação é brabo, né, cara? Aliás, toda a explicação que o Renato deu, que o Edenilson deu, que o Marquezinho deu, tá lá no vídeo da manhã, eu vou deixar aqui no final para você assistir também, tá bom? Lembrando, estamos com a Betano, a grande parceira do Careca, faz tua fezinha. A Betano, cara, é um site fácil de mexer, eu sempre falo, é muito fácil de mexer na Betano. Para novos cadastros, tu colocou R$100, tu ganha R$20 de free bet, tá? E pode ganhar até R$1.000 de bônus. Como é que eu faço para ganhar os teus 20, Léo? É muito simples, usa o cupom Careca de Saber. Quando tu fizer o cadastro no site, vai perguntar, tem cupom? Tem. Careca de Saber, botou 100 pila, ganha 20, pode ganhar até R$1.000 de bônus. Bom, vamos lá. Ontem, pela primeira vez depois de décadas, tô falando de décadas, não é ano, é décadas. O Alexandre Mendes, auxiliar do Renato, braço direito dele, o Alexandre Mendes também que é conhecido como Gabeira, ele não estava na beira do campo. Ele estava no jogo, ele chegou no jogo, mas não estava. Quem estava na beira do campo era James Freitas. O James Freitas, ele já trabalhou no Grêmio como auxiliar permanente, ele era auxiliar do Roger, depois trabalhou com o Renato, saiu e agora voltou. E por que a presença do James Freitas e por que o Renato abriu mão do seu braço direito, o Alexandre Mendes? Vamos lá. E nada é coincidência aqui, tá? Vocês vão lembrar que naquela sequência de derrotas do Grêmio no Campeonato Brasileiro, entre elas o Clássico Grenal, o Renato por 2 ou 3 vezes, ele falou para a direção, vocês querem me demitir? Eu coloco o meu cargo à disposição. Vocês querem me mandar embora? Ok, eu aceito. E a direção do Grêmio, não, fica, Renato, que nós queremos. Só que ali, a direção do Grêmio, ela ligou um alerta pelo seguinte, olha, o Renato dá indícios de sair agora, ou talvez daqui lá no final do ano. E se o Renato sai, não tem ninguém. Não é que não tem técnico para contratar no mercado. Não tem ninguém para dar continuidade no trabalho para comandar o Grêmio. O Grêmio não tem ou não tinha um auxiliar permanente. Entendeu? Assim como já foi o Roger Machado. O Roger era um auxiliar permanente do Grêmio. Saía, entrava técnico, era ele que comandava o Grêmio ali naquele limbo entre trazer um técnico e outro. Então agora o Grêmio tem o James Freitas. Se o Renato sair amanhã ou sair no final do ano, o Grêmio tem um auxiliar que pode comandar o Grêmio em alguns jogos até o Grêmio escolher o técnico. E quando escolher o técnico, o James Freitas vai ter a missão de passar relatórios. Olha, o Renato fazia isso, fazia aquilo, aquele jogador é ruim, aquele jogador ali é bom, esse jogador tem problema extracampo. O Grêmio tem a figura de um auxiliar permanente. E o Grêmio trouxe esse auxiliar permanente no momento estável do Renato. A direção do Grêmio se dá conta disso. Nós precisamos trazer alguém. Esse é um sinal claro que a direção prepara e está preparada para uma possível saída do Renato. Não estou dizendo que a direção vai mandar o Renato embora. Aliás, a direção não vai fazer isso. O Renato só sai se ele quiser. Agora, se o Renato sair, a direção tem um nome para dar continuidade ao trabalho. E sim, a direção está muito preocupada no final do ano. E existe hoje um enorme ponto de interrogação se o Renato vai continuar ano que vem. Lembrando que o contrato dele termina em dezembro. E há uma tendência, sim, de que Renato não continue. Tendência.
por parte do Renato, que também está cansado com algumas coisas. Enfim, a direção do Grêmio trouxe um auxiliar permanente. E ontem, pela primeira vez, o Alexandre Mendes não esteve com o Renato e o James Freitas esteve do lado dele. Por que isso? O Renato foi perguntado na coletiva: Renato, o que aconteceu com o Alexandre Mendes, o teu auxiliar, não estava na beira do campo? E aí o Renato: olha, algumas mudanças vão acontecer no Grêmio, essa é uma delas, e as mudanças vão continuar acontecendo. Ou seja, mais vezes isso vai acontecer do James estar ao lado do Renato e não o Alexandre Gabeira, o Alexandre Mendes, né? O Gabeira, que é o apelido dele. É um sinal claro, tá? Em que o James está sendo preparado cada vez mais para assumir uma bronca caso o Renato saia. E isso passa muito pela direção do Grêmio e também pelo próprio Renato. Então veja bem que aqui é preciso interpretar isso. Não é coincidência. No momento em que o Renato, por algumas vezes, coloca o cargo à disposição, chega um auxiliar permanente. A direção do Grêmio ligou um alerta. Vem cá, meu Deus, se o Renato for embora, não tem ninguém para comandar o Grêmio. Então é isso. E ontem a gente já viu o James ser inserido na beira do campo para que ele possa cada vez mais ter suporte para uma possível saída do Renato. Isso não está em discussão, mas se acontecer, o cara está preparado, né? Então são interpretações de fatos. Vamos lá. Grupo dividido. O grupo do Grêmio está dividido. Tá, mas o que isso quer dizer, tá? Como eu falava para vocês, o Grêmio vai jogar em Mato Grosso contra o Cuiabá e terça-feira tem Libertadores. O Renato vai dividir o grupo, porque o Grêmio vai usar reserva contra o Cuiabá e time titular na Libertadores. Isso está claro. Contra o Cuiabá vai ser um time reserva para misto, né? E o Renato tem que colocar as contratações, o Monsalve, o Aravena, o Braith White, para a gente ver esses caras. E essa é a pior bronca que a gente tem com o Renato do último jogo, porque o último jogo contra o Atlético Paranaense deu para o Renato um meia de criação, o Monsalve. O cara foi o melhor em campo, mas o Renato preferiu não usar. A explicação do Renato, como eu falei no vídeo da manhã, é que ele quis manter os jogadores batedores de pênaltis, até então os melhores cobradores de pênaltis, para cobrar os pênaltis, mesmo os caras cansados. Então, ao invés de tirar o Cristaldo e botar o Monsalve para ser o meia criativo, o Renato manteve o Cristaldo para bater pênalti. Uma decisão que não deu certo, né? O Renato confiou demais nos batedores de pênaltis. Então, o Renato dividiu o grupo. O Mike sentiu um desconforto muscular, tá vindo o Zé Guilherme, lateral esquerdo, para participar do jogo contra o Cuiabá. Então é isso aí, time misto reserva contra o Cuiabá, time titular contra o Fluminense, e aí essa é a tendência. O time titular, ele fica em Curitiba, treinando no CT do Paraná, e os reservas vão para lá junto com o Renato. Então, por isso que até saiu um ônibus hoje de Porto Alegre com massagista, fisioterapeuta para dar conta desses dois times do Grêmio, do Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, né? É uma equipe bem grande, porque o Grêmio tem a base agora em Curitiba, onde terça-feira joga contra o Fluminense pela Libertadores da América. Então, fisioterapeutas, equipe médica, nutricionistas ficam em Curitiba para cuidar dos titulares e outra parte da equipe, fisioterapeuta, médicos e tal, vão para Cuiabá para fazer o jogo pelo Campeonato Brasileiro. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Dá like, ajuda o Careca. Se inscreva no canal, dá esse presente pro Careca e vai ver o vídeo da manhã sobre as explicações da eliminação, tá bom? Obrigado, tamo junto.